pela Université Paris Nord. É atualmente docente vinculado ao Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp e exerce a função de secretário e parecista acadêmico da Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana. A professora mestra Ana Paula Moraes, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, especialista em Direito de Agronegócio pela Fundação Armando Álvares Penteado, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutoranda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É atualmente docente da Faculdade Dr. Francisco Maria. Victor Luiz Pereira de Andrade, graduando em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, realizou pesquisa apoiada pela FAPESP em matéria de indicações geográficas sob orientação da professora doutora Luciana Lopes Canavês e é atualmente responsável administrativo pelo GPIS. Com a palavra, o professor doutor Pedro Geraldo Tosi. Bom dia. Eu inicialmente agradeço a possibilidade de estar aqui. É para mim uma honra. Agradeço muito ao pessoal do GPIS, a professora Luciana Canavês e os organizadores pela gentileza de me dar a oportunidade de me expressar um pouco a respeito do assunto. Vou dizendo logo de cara que eu não sou especialista no assunto do ponto de vista do direito. Eu fui consultado há uns anos atrás pela professora Célia Davi, que era vice-diretora na ocasião, se eu poderia participar de uma associação dos produtores dos cafés finos da Alta Mogiana. E eu passei a integrar esse grupo sem ter um pé de café plantado. Ou seja, e café, como eu explicava agora há pouco para a professora Vilas Boas, entrou na minha vida, claro, como um bebedor de café, mas entrou na minha vida quando eu fiz minha pesquisa de doutorado sobre a origem dos capitais que acabaram gerando a indústria do calçado de Franca. E, claro, quando fazia meu doutorado na Unicamp, fui aluno de vários professores, entre eles João Manuel Cardoso de Mello, que trabalha o capitalismo tardio e a especificidade do capitalismo brasileiro a partir da economia cafeeira. Então, em determinado momento do meu trabalho de investigação, eu pude perceber uma coisa muito interessante, que a região de Franca, em relação a outra vertente do rio Sapucaí e Pargo, são no nordeste do estado de São Paulo, geograficamente é composto pelo Rio Grande, que vem do estado de Minas e depois faz a divisa Minas-São Paulo ao norte, e por 3 outros rios que vêm de Minas também, mas vem cortando na diagonal, imitando mais ou menos o mesmo caminho que o rio Tietê faz, nasce no estado de São Paulo, deságua no estado, mas que são os rios Sapucaí, Pargo e Mogi. E eu estou falando do Rio Mogi porque nós vamos chegar na indicação geográfica de procedência dos cafés finos da Alta Mogiana. E foi assim que eu entrei na Associação dos Produtores dos Cafés Finos da Alta Mogiana. Porque naquele momento o Instituto Nacional de Patentes Industriais já tinha um processo de reconhecimento da IG dos cafés
da Alta Mogiana, e eles queriam uma definição do que é Alta Mogiana. Né? Quando a gente vê indicação procedência dos vinhos do Vale dos Sinos, né? Da Borgonha, da Champagne, enfim, são regiões cujo o nosso colega que está lá fora, que nos oferece um cafezinho, estava nos explicando que todo café tem um terroir, como toda uva tem um terroir. Onde ela, embora a casta, a variedade do produto tem algumas configurações, é do ambiente que ele tira aquilo que o diferencia dos demais, da terra, do relevo e do clima, do solo, do relevo e do clima. Então, naquela ocasião, voltando agora à professora Célia Davi, ela me chamava porque a associação estava diante de um impasse, ela teria que definir o que era Alta Mogiana. Então, foi aí que eu consegui mobilizar alguns conhecimentos que já vinham lá do doutorado. Como que uma região como Ribeirão Preto, que tem mais intensidade de produção de café, em termos de quantidade, uma região como Piracicaba e Jaú, por exemplo, que tem terra roxa, que tem fertilidade de solo, tem grandes volumes de produção, não geraram industrialização. E uma cidade como Franca, esse era um dos dilemas da minha pergunta do doutorado, né? É uma cidade cujo município tem pequenas dimensões, talvez seja um dos menores municípios em extensão de terra do estado de São Paulo. Talvez perca por Lindóia e São Pedro, né, que estão dentro de Águas de Lindóia e dentro de São Pedro, que é só aquela cidade. Franca tem hoje 330 a 350 mil habitantes e apenas 300 pessoas, 0,01%, menos de 0,01% da sua população no meio rural. E ainda assim é uma cidade que se projetou internacionalmente pela sua indústria, mas meu grande dilema era tentar explicar como se acumularam os capitais para serem investidos na indústria, ou que redundaram, porque é impossível pensar nas primeiras décadas do século XX a instituição de um parque industrial, de um cluster de produção industrial, sem a acumulação de capital. E aí eu me vali da cafeicultura, mas é uma cafeicultura de cerrado, cafeicultura de áreas frias. Na década de 1980, 90, pensar isso comparativamente ao que era o agronegócio brasileiro, faz a gente imaginar que é uma agricultura de menor escala, mas não no tempo. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essas regiões que divisam São Paulo de Minas Gerais foram verdadeiros celeiros de produção agrícola. Claro que as terras passaram por esgotamento, lixiviamento, erosão, mas no osso da questão são terras mais fracas. Mas o diabo é que essas terras mais fracas produzem um café que dá sabor diferenciado. Em pequena escala, não em grandes propriedades, como da vertente do rio Sapucaí para lá, pegando Batatais, Ribeirão Preto. São áreas de colonização posterior. E aí a questão era definir por que isso aqui é Alta Mogiana e São Joaquim da Barra não é Alta Mogiana. Então tem uma confluência de fatores. Primeiro, o processo no interior da cafeicultura é a expansão ferroviária. E por que essa expansão ferroviária adquiriu o contorno de pegar as terras mais altas da divisa do estado de São Paulo com o sul de Minas? Para expandir a cafeicultura nesse sentido, para depois ela expandir pelo Planalto Paulista em regiões.
e ainda assim conservar uma característica que é produzir cafés que tem um terroir, e nesse terroir uma intensidade. Notem que nessa época eu estava pessoalmente passando de um casamento para um segundo casamento, né? E aí acabei me casando com uma pessoa que nasceu na cidade de Pedregulho e que tem terras na cidade de Pedregulho. E passei a frequentar a cidade de Pedregulho e eu descobri que eu não posso tomar café em Pedregulho depois das 6 horas. Ou seja, um menino que desde os 13 anos de idade trabalhava e tomava café para ir para o trabalho. Quando eu era coroinha, na igreja católica, aos 5, 6 anos de idade, eu tinha que tomar um café da manhã, reforçado, aliás, e gostava de tomar um café puro. E dizer para todo mundo, café nunca me tirou o sono. Depois de uma certa idade, passei a frequentar Pedregulho. Eu não posso tomar café pedregulhense depois das 6 horas da tarde. Eu não consigo dormir à noite. O café intenso, é um café que tem sabor, e é um café de altitude. Então, Alta Mogiana, a bem da verdade, a nomenclatura vem da expansão da ferrovia. E a ferrovia tem a Baixa Mogiana, a Média Mogiana e a Alta Mogiana, que começa ali na saída de Ribeirão Preto para Brodowski, porque havia 2 projetos de expansão, um que ligasse a ferrovia pelo que é hoje a Anhanguera, indo até Uberaba direto, e outra, isso é o que? Século XIX. Eu já tinha artigos escritos a respeito disso, já tinha pesquisa. Então, é alta não só porque é alta, de altitude, e cafés finos, nós já sabemos, as minhas pesquisas voltadas para o calçado me levou a esse tipo de conhecimento, que cafés finos, desde 1912, 13, já se sabia. Em 1909 eu cheguei a ler coisas a respeito, e cafés produzidos a uma altitude de 900 metros são cafés que têm características especiais, dão o que os bebedores de café chamam de boa bebida. Boa bebida do ponto de vista de ser agradável ao paladar, não ser rascante, não ter muito tanino, ter intensidade de sabor, mas ao mesmo tempo ter accents de sabores, como desde o cítrico até o achocolatado, vamos dizer assim. Eu não sou especialista nisso também, então, nem no direito e nem na palatabilidade do café. Eu tomo café como qualquer bebedor de café e estudo economia no campus de Franca e me vi diante dessa situação com um processo do INPI necessitando de um parecer da universidade, um especialista da universidade, que dissesse o que é Alta Mogiana, ou seja, contasse um pouco dessa história. E isso também aconteceu numa quadratura da minha vida que eu estava fazendo pesquisas. Olha, a minha vida universitária é cheia de percalços. Nessa época eu estava orientando um aluno de história antiga, eu sou de história moderna, contemporânea, de história da industrialização, da área de economia, do mundo contemporâneo. E deu um problema lá e um aluno que estava estudando Roma, o Baixo Império Romano, estava sem orientador, e teve um problema, eu assumi a orientação e esse menino foi estudar na Alemanha. Eu aproveitei a orientação dele na Alemanha e fui conhecer Hamburgo. E lá no porto de Hamburgo tem um lugar que chama Hafen City. E aí, gente, a coisa mais notável da minha vida acadêmica é que eu descobri qual era o papel que o café da Alta Mogiana exercia no conjunto das outras condições de cafés produzidos em grande escala em sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo no Espírito Santo. E já atendendo para o norte do Paraná, porque, a bem da verdade, a cafeicultura, ela sai ali da região central do estado, que é Campinas, por volta de 1770,
vem subindo para o norte do estado de São Paulo, sempre como agricultura itinerante. O modelo de expansão agrícola do Brasil guarda muito com a expansão cafeeira do estado de São Paulo e adjacências. Tem uma cafeicultura que é mineira, eu estou falando bem isso, demarcando o estado de São Paulo e o estado de Minas, eu vou tentar explicar isso para vocês. Está ligado ao convênio de Taubaté, que é de 1906, mas é todo um debate da primeira grande crise cafeeira que o Brasil viveu no final do século XIX, começo do XX. E escrevendo um artigo junto com um ex-aluno meu, que já é falecido, era uma promessa na área, mas ele acabou adquirindo um câncer, Rodrigo da Silva Teodoro, um menino da periferia de Franca, do Jardim Aeroporto, que, tendo falecido com 24 anos de idade, já faleceu tendo escrito 4 artigos nas maiores revistas. E era um dos assuntos que nós produzimos, como que a cafeicultura francana se defendeu nessa época, que já era uma cafeicultura madura. Então, aliado ao conhecimento que eu já tinha das pesquisas sobre acumulação de capital, nós descobrimos que os cafés da nossa região eram cafés que, quando havia valorização, eles se valorizavam antes. Então, imagine uma curva de subida e descida. Então, se o contexto é de valorização do café, os cafés de mais intensidade de sabor valorizavam antes. Na época da queda do preço, o preço cai depois. Então, é esse colchãozinho de faturamento, vamos dizer assim, de rentabilidade que esses cafés têm, é que vão gerar o excedente agrícola que será transferido por vários meios, agiotagem em especial, para a cidade e desenvolverão o meio urbano. Então, veja, a minha preocupação era desenvolvimento econômico. Na Unicamp a gente estuda Celso Furtado, Schumpeter, estratégias para o desenvolvimento econômico. E a minha pesquisa me mostrou essa relação do transbordamento do capital agrícola para a cidade. E foi mais ou menos o que eu narrei. Mas o elemento central da minha argumentação foi o convênio de Taubaté. Porque, na verdade, quando se julga a indicação geográfica de procedência, além das formalidades a se cumprir, é necessário mostrar como que aquilo se agregou à cultura de uma população. Como que aquilo está relacionado a formas, vamos dizer, civilizadas do uso da terra e do uso dos produtos, né? Então, a indicação geográfica de procedência não é simplesmente dizer o produto lá tem um terroir. O produto tem um terroir, mas ele é cultivado de uma maneira excepcional, diferente das demais. O produto tem um terroir, mas ele produziu uma cultura social, e essa cultura social se revela em qualidade de vida, em distribuição de renda, em sustentabilidade ambiental, em não uso do trabalho infantil. Então, veja, reconhecer a identificação geográfica de procedência não é simplesmente identificar um terroir, é identificar uma cultura, porque toda a indicação geográfica de procedência, a bem da verdade, o que ela quer com o produto? Distingui-lo nas suas características dos demais. E a associação da qual eu fui fazer parte estava tentando lutar, na época, contra a cooperativa, que é a Cocapec, que comprava café no mercado como commodity. E como commodity tem um preço lá embaixo. E quem conhece de café separa os cafés da Alta Mogiana porque ele tem algumas características. E aí ele vai para onde? Para o blend. Ele vai compor o blend. Eu, durante a minha graduação na Fundação Getúlio Vargas, tive como colega de classe um menino que era filho do dono das Relógios Mondaine. A mãe dele era baiana e o pai suíço. O nome dele é Raymond Louis Rebeté. Hoje o Raymond Louis Rebeté é o vice-presidente da Associação dos Exportadores de Cafés do Estado de São Paulo.
E numa dessas comemorações, eu estive na casa dele ao final da comemoração, um apartamento triplex em Higienópolis, um cara muito bem de vida, muito bem posto, trabalha com café, ganha dinheiro com café. Hoje ele mora na Rua Bahia. Então saiu de um casamento, deixou aquele apartamento triplex para a mulher e hoje mora ali perto, vizinho do Fernando Henrique Cardoso, perto ao lado da Praça Vila Buim. O apartamento dele deve ser um apartamento de uns 500 metros quadrados de área construída. Então ele serviu um café. E aí ele falou, então, Pedro, esse café é lá da sua região, de Franca. Eu falei, e qual é a diferença desse café com os demais? Ele falou, é simples, a gente compra 60 quilos do café da região de Franca, parte em 4 medidas de 15 e pega um pouco de conilon, um pouco de café de terceira, quarta categoria, mistura tudo, dá um blend com o sabor do café da região de Franca. Então veja, ele é um café que não só ele tem umas características intrínsecas, mas desde o convênio de Taubaté é um café utilizado para revigorar cafés cansados estocados nos portos de Nova York e de Hamburgo. E foi isso que as minhas pesquisas e a minha vida acadêmica me permitiram. Primeiro, estudar sapato e chegar no café. Estudar café e chegar a ser parecerista no INPI para uma associação que ia fazer a gestão da indicação geográfica de procedência. Depois nós continuamos trabalhando com a indicação da IG. Depois eu posso falar de um problema que eu pessoalmente não estou autorizado a falar pelos meus colegas da associação, mas eu penso que nós acabamos abraçando uma causa em que, vulgarmente, eu chamaria em que o rabo está tentando abanar o cachorro. Porque, a bem da verdade, quem deveria ter começado isso deveria ser a cooperativa, ter o maior número de cooperados, mas isso é estrategicamente contrário aos interesses da cooperativa, porque os especialistas da cooperativa sabem como combinar, ou seja, o negócio do café no mundo inteiro é blend. Você pega lá o cafezinho que aquele 007 faz propaganda, eu acho bonita aquela propaganda, né? Evoluto, não sei o que e tal, a maquininha da Nescafé. Aquele potinho tem vários grãos para chegar a um determinado blend. E eu, como sou um sujeito que gosto muito de conversar, cheguei com a cara e a coragem. Eu não falo alemão, então, aprendi alguma coisa no alemão, mas cheguei na Universidade de Hamburgo, que não é uma universidade pública, é uma universidade privada. Hamburgo é uma cidade completamente diferente de Berlim. Eu estava muito bem adaptado a Berlim. Quando cheguei em Hamburgo, uma cidade fluvial, portuária, um porto maravilhoso. A história do Porto de Hamburgo é uma das páginas mais interessantes do desenvolvimento industrial do continente europeu. E lá em Hamburgo eu fui levantar fontes documentais para tentar entender qual era a relação de Hamburgo com a região do Nordeste do estado de São Paulo. Quem é de Ribeirão Preto aqui? Tem ninguém de Ribeirão Preto? Então, Ribeirão Preto tem alguns nomes como Schmidt, Giederitzi, Zerrenner. Gente, tudo gente ligada ao café. Tal foi a presença dos alemães no convênio de Taubaté. A gente aprende na escola que o convênio de Taubaté foi a reunião dos cafeicultores lá em Taubaté para definir o plano de valorização do café, e aí se juntou com o estado de São Paulo. Gente, foi talvez a mais impactante decisão de governo tomada no hemisfério sul nas primeiras décadas do século XX, de forma, isso foi uma palestra que eu fiz na Universidade Livre,
Comecei desse jeito. Eu venho da região do Complexo Cafeeiro Paulista, sul de Minas, norte do Paraná, Triângulo Mineiro, que compõe a mais expressiva rede urbana, a mais expressiva economia, com maior intensidade de complementaridades nos setores produtivos no qual ela está inserida, do Hemisfério Sul. E o segredo disso tudo tem nome e endereço, chama-se Convênio de Taubaté e Valorização do Café, ou seja, uma política pública não federal, uma política pública de um estado da federação, para defender as suas condições de possibilidades frente à acumulação de capital e à valorização da riqueza, no momento em que seu principal produto decai drasticamente. O que foi o Convênio de Taubaté? Foi, primeiro, um projeto negado pelo Senado brasileiro, porque o Senado achava que ia defender algumas regiões em relação às outras, então quebraria uma certa isonomia. Então o governo do Estado de São Paulo, veja, isso não é uma coisa perfunctória, não é superficial, porque o sistema de financiamento internacional naquele momento era os Rothschilds da Inglaterra financiando os estados centrais, fazendo com que os estados centrais colocassem como garantia a receita de alfândega. Os impostos na época eram imposto de importação para o governo central e imposto de exportação para os governos federais, da federação. Então a garantia internacional que era dada pelos governos era a alfândega, que era do governo central. Então os Rothschilds não queriam emprestar dinheiro para o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo não arrecada alfândega. Onde o Estado de São Paulo foi buscar dinheiro? Foi buscar dinheiro com um sujeito chamado Edmund Silkins, que era um grande negociador no porto de Nova York. E o Edmund Silkins ofereceu ao Estado de São Paulo 16 milhões de libras. O Estado de São Paulo, então, vai eleger um banco, que é um banco de propriedade de franceses, mas que depois virará o Banco do Estado de São Paulo, o Banco o Banespa depois, que vai fazer essas operações. Mas basicamente era pegar o dinheiro e comprar a custódia de todos os cafés que estavam em outros portos, que não o Porto de Hamburgo e que não o Porto de Nova York. De que modo? Você está em Memphis, leva para o Porto de Nova York. O café continua sendo seu, mas o Estado de São Paulo vai comprar a custódia desse café e vai pagar a estocagem desse café em Nova York para você. O preço está ruim, vai ser um ganho que você vai ter. O Porto de Havre, o Porto de Londres, o Porto de Cádiz, os portos do Mediterrâneo, da Europa e os da América do Norte, todos jogaram na Europa para Hamburgo, nos Estados Unidos para Nova York. De tal modo que lá criou-se a Bolsa do Café. Delfim Neto, que é um dos maiores contribuintes intelectuais sobre a história do café, que tem um livro que chama O Café, fala de uma figura dos estoques visíveis. Mas ele não explica o que são os estoques invisíveis. Os estoques invisíveis é isso, ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o Estado de São Paulo foi construído a partir de 1906, tudo que se construiu, o sistema de arrecadação pública, a arrecadação da fazenda, o sistema de educação pública, o sistema de saúde das casas de misericórdia, o estilo de construção das cidades do Estado de São Paulo, baseados no estilo da Belle Époque, com água encanada, esgoto, meio-fio, calçada, essa racionalização urbana que as cidades do Complexo Cafeeiro, estou falando do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo quem fez essa política, mas isso impactou Minas, impactou
o Paraná, impactou o Triângulo Mineiro, impactou o Rio de Janeiro. Bom, eu não quero me alongar muito, porque eu acho que tem mais coisas a serem ditas, mas isso gerou um problema. E qual é o problema? Excesso de estoques, excesso de cafés invisíveis, manipulados monopolisticamente pela empresa Theodor-Willi, em Hamburgo. Theodor-Willi já havia morrido em 1906, ele morreu de gripe espanhola em 1903. Mas ficou um sujeito chamado Otto Ubeler. E o Otto Ubeler escreveu um livro, eu acho que escreveu, atribuo a ele, que eu encontrei uma cópia dele no Preußisches Archiv, que é o segundo maior arquivo depois do arquivo do Congresso americano, para a área da Latinoamérica, que tem em Berlim, que está escrito em português, um português, nem falar macarrônico, um português chucrutiniano, que descreve assim, de um colaborador anônimo. Eu penso que a história naturalizou que Alexandre Siciliano, um descendente italiano, foi o autor dessa proposta. Mas eu penso que tinha um alemão, que era o Otto Ubeler, que era o sujeito que coordenava as empresas Theodor-Willi, porque o americano emprestou dinheiro, mas quem fazia o transporte e negociava o transporte com empresas que vocês conhecem, Maersk, Hamburg Süd, que faziam os carregamentos dos cafés, eram alemãs. Então, as empresas faziam a catação dos produtos na costa brasileira, levava para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ia para o Mediterrâneo, do Mediterrâneo ia para o Mar do Norte. Às vezes, quando já saía direto daqui para o Mar do Norte. Claro que isso na Primeira Guerra Mundial vai ter uma fratura. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que os estoques invisíveis chegavam a ter cafés de mais de 10 anos estocados. E esses cafés não ficam deteriorados, mas eles ficam aquilo que o mineiro chama de derrancor, perde sabor. E eles eram revigorados com os cafés de intensidade de sabor, os cafés da Alta Mogiana. Então veja, explicar por que a Alta Mogiana é uma referência da expansão ferroviária, explicar que essa expansão da ferrovia aconteceu em terras altas, da parte mais distante da Mogiana, que chega a atingir até Uberaba e Uberlândia e Araguari, mas que deixa no estado de São Paulo uma baixa mogiana, não, deixa a região entre Igarapava, São Joaquim da Barra, Aramina, Ituverava, Orlândia, fora. Mas quando o ramal, esse ramal foi inaugurado, bom, só para vocês terem uma ideia, a estação de Araguari foi inaugurada em 1889, no último ano do Império. A estação de Franca é de 1887, a estação de Ribeirão Preto é de 1883. Então veja, o transporte até Goiás, vamos dizer assim, feito pela ferrovia, ele passa por Franca e passa por essas terras altas. E abrange não só as cidades de São Paulo, mas também as cidades aqui de Minas Gerais. Desde Monte Alto, passando por Santo Antônio da Alegria, São Tomás de Aquino, Passos, Cássia, Ibiraci, Sacramento, que está aqui pertinho da gente. Então veja, a geografia dos cafés finos da Alta Mogiana abrange o quê? Terras entre 750 a 1000 e, aqui em Pedregulho, a parte mais alta, Alto Porã, a parte mais alta, 1080, 1090 metros de altitude. Pega também as partes altas de Altinópolis, que é a segunda região mais alta do estado de São Paulo, né? E produzem um café que, nessa época do ano, começam a experimentar aquilo que nós chamamos de estresse hídrico.
falta de água e, aliado à falta de água, clima entre 15 e 12 graus. Hoje de manhã é o clima típico para o café. A hora que eu acordei, senti os 12, 13 graus da manhã, até no máximo 28, na época da formação do fruto. Vai dar a esse fruto características de sabor intenso, achocolatado e com altos teores de várias substâncias. O café tem, eu vou dizer uma palavra feia, organolepticamente, né, que é aquilo que o paladar e o olfato pode experimentar, 75 substâncias diferentes. E isso, depois eu coloquei em contato o pessoal dos cafés finos com o Instituto de Química da Unesp, e tem uma pesquisa sendo desenvolvida para identificar quimicamente a carga organoléptica de cada café. Mas não é um café só, tem vários, é uma escala. Tem cafés 3 estrelas, café 2 estrelas, café 5 estrelas. Isso obedece uma escala dos grandes importadores de café, Starbrook, enfim, importadores de café que hoje só trabalham com cafés finos. O objetivo é um só: tirar esses cafés da venda como commodity dos 450, 500 reais a saca, que é o preço que está hoje, e jogar num patamar mais acima. O último concurso que nós tivemos, porque são promovidos concursos pela associação, o produtor que ganhou o primeiro lugar vendeu a sua safra a R$ 1.800 cada saca, um preço 5 vezes maior que o preço do mercado, praticamente 5 vezes maior que o preço do mercado. Há cafés aqui da região que já chegaram a atingir $10 mil a saca no mercado japonês. Então, mas para quê? Para que esse café? Tem alguns que querem tomá-lo puro e sabem dizer que saboreou. Hoje em dia, o mundo dos yuppies, né? O mundo daqueles que estão lá, o mundo mudou também no topo da Torre Eiffel da hierarquia mundial, né? Então tem essa coisa eu experimentei o sabor do vinho tal, e capaz de pagar esse preço. Então o objetivo da associação é tirar esses cafés, destacar esses cafés. Mas esses cafés têm uma história que diz respeito à industrialização de uma cidade como Franca, uma cidade que tem uma artesania ligada não só a doces produzidos de café, mas artesanato, pintura, aquarela. A região de Franca tem artistas, desde naif, acadêmicos e modernistas, que se destacam. Isso é uma outra característica, porque o calçado é intensamente voltado para o café também, manuseio, cuidado. Isso transmite culturalmente para as populações urbanas a necessidade de desenvolver atividades artesanais que alavancam o potencial educacional e cultural dessas populações. Então foi tudo, mais ou menos essa é a síntese do parecer. Mas o negócio dos cafés, eles se projetaram exatamente isso, fazer mistura. Os alemães são os principais inventores disso. E lá, na biblioteca de Hamburgo, uma senhora, eu queria entender qual é a obra que trata disso. Ela falou, eu conheço uma professora que é de outra universidade aí e tal, mas sabia, em inglês, né? Sabia, eu sou filha de torradores de café. E como é que é? Ela falou, o café chegava aqui, ia para outras cidades, porque aqui é uma cidade muito úmida, mas ela começou a me explicar como que o porto de Hamburgo funcionava como porto modal. Foi lá, tirou uma obra que é Café Handel und. Um dia eu ainda vou arrumar alguém que ajude a traduzir essa parte, porque tem lá, eu já andei folheando o inglês, o alemão chucrutiniano que eu tenho, já deu para perceber que tem uma parte que fala especialmente sobre o convento de Taubaté e a valorização do café. Isso é o que me interessa. Mas, explicando, a função desses cafés que geraram essa sociedade do Nordeste do estado de São Paulo, era exatamente revigorar cafés cansados num projeto especulativo que o estado de São Paulo
levou, você veja, se hoje nós temos um estado de São Paulo, imagina o que se ganhou de café em Hamburgo e que acabam redistribuindo para o Canadá. E tem um último artigo que eu escrevi recentemente. A minha tese é que os cafés brasileiros não são plantas civilizatórias no Brasil. São plantas civilizatórias que alavancaram outras economias, como a colombiana, que são os cafés, nós chamamos de finos, são os cafés suaves. Aqueles cafés que não dá aquele travo de intensidade, mas tem aquele gosto permanente e suave, que também passaram a fazer o gosto do americano. E depois a última sensação, que é um café horrível do ponto de vista da bebida, mas ele entra com um equilíbrio, que é o café da Etiópia, que é o café robusta, não é o arábica, que é o que a gente chama de café conilon. Quando você fizer uma xícara de café de máquina e que esse café espumar, você pode saber que quem fez aquela espuma é o conilon. Então, grande parte dos blendeds tem um pouco de conilon, porque o conilon ajuda, mas com certeza os cafés da Alta Mogiana, os cafés finos das terras de altitude do Brasil, do estado do Espírito Santo também, e de outras regiões do estado de São Paulo, o café do Cerrado Mineiro é outra coisa. Depois, se vocês quiserem, nós também fomos visitar o Cerrado Mineiro, é outra organização, é outra gestão da IG, completamente diferente, porque lá é a cooperativa que faz, aqui é uma associação pequena, que atinge também os cooperados, mas isso é outra coisa do modelo de negócio que da associação. Eu não vou falar mais, porque eu acho que já falei demais, eu estou tomando tempo e a colaboração da colega que poderá falar coisas mais interessantes, inclusive. Muito obrigado, foi uma satisfação poder ter a oportunidade de falar um pouco dessa minha trajetória que eu não tinha falado ainda em público. Muito obrigado. Então, dando continuidade aí aos trabalhos, né? Começo agradecendo os componentes dessa mesa, né? O doutor Pedro Geraldo Tosi, pesquisador Vitor Luiz Pereira de Andrade. Agradeço imensamente, né, o convite que me foi feito aqui para estar nessa manhã, né, discutindo e pensando, né, sobre como os cultivares e identificações geográficas podem auxiliar, né, no desenvolvimento brasileiro. O que eu faço, né, na pessoa da professora Luciana Lopes Canavês, com quem eu tive a oportunidade, né, de conviver enquanto professora substituta aqui, e que me trouxe, né, a grata oportunidade de compor e participar dos GPIDs. Então, fico muito grata, né, aprendi muito, tenho aprendido muito. E, enfim, sem mais delongas, né, o objetivo da nossa fala aqui não é ser muito específica no que diz respeito a cultivares e no que diz respeito a identificações geográficas, né? A gente vai deixar aí para o Vitor falar, afinal de contas é a área de pesquisa dele, tá? E ele com certeza vai ter muito mais propriedade para discutir isso do que eu aqui. Mas a ideia é que a gente possa despertar um pouco sobre a agricultura de maneira geral como um instrumento de desenvolvimento do Brasil, né? E trazer aí alguns aspectos sobre cultivares para que a gente possa aí provocar algumas reflexões e pesquisas aí por parte de vocês, né? Então, pensando sobre a agricultura, ela é, sem dúvida alguma, a atividade basilar de toda a sociedade humana, né? Então, inicialmente o homem começou a deixar de ser nômade, buscar explorar os produtos da terra. Isso verificou-se ser muito mais interessante, né? E, a partir desse momento, a gente começa a ter a exploração agrícola. E hoje ainda a gente pode olhar para a agricultura e a sua importância porque ela é imprescindível, né, para a indústria, né, como fonte de matéria-prima para o desenvolvimento de tantas outras atividades. E tanto é importante que, a partir, né, das grandes guerras em que tivemos aí a fome e a escassez de alimentos, os estados passaram a realmente se empenhar a pensar sobre essa atividade, né? Agora, por que pensar na agricultura? A agricultura ela tem algumas peculiaridades, né?
além dos riscos naturais que a gente pode ter decorrentes aí de questões de ordem climática, né? Nós temos também alguns outros riscos decorrentes aí de questões de ordem estrutural, porque muitas vezes a gente precisa fazer a correção do solo, promover a irrigação, né? Então, tudo isso, né, especialmente nos casos em que a água disponível não é suficiente, né, e inviabilizaria a plantação, então nós temos que pensar na agricultura como um fator, né, muito peculiar, muito sui generis. E também em consonância, né, do que foi falado agora pelo professor Pedro, a gente pensa também na questão de fatores externos que alteram os preços desses produtos, porque quando a gente enxerga os produtos agrícolas como commodities, né, nós ficamos muito sujeitos a essa fungibilidade por trás desses produtos, né, o que aumenta muito a competitividade entre os produtores rurais, né, e que faz com que haja apenas as vantagens quando você tem aí um certo volume em decorrência desse preço. Até porque a gente está tratando de um mercado, né, sem entrar muito na questão econômica, essa não é a minha parte, mas em um mercado de baixíssima elasticidade, né? A gente tem rápidas quedas de preço nesse setor quando, né, a produção é muito elevada. Então a gente precisa sempre trabalhar com esses fatores, né, de ter o excedente, mas que não seja tão excedente, porque você precisaria de uma demanda, né, de um crescimento populacional muito grande para ter o suprimento aí de toda a oferta desses produtos, né? Então, enfim, sem buscar esgotar, né, todas essas peculiaridades do mercado agrícola, a gente traz essas reflexões, né, para discutir que realmente são, trata-se de uma atividade, de modo geral, muito sujeita a riscos e intempéries. Então, daí nasce a participação do Estado, ou da necessidade da relação, né, da participação do Estado. Então, aos poucos, a gente vê que tivemos essa evolução na forma de produzir. A princípio, saímos da condição de nômades, produzimos em escala local e, em determinado momento, em escala maior, né? E isso graças a uma tecnologia que foi sendo construída, né, que foi sendo obtida no uso do campo. E foi o que permitiu que alterasse, né, a forma como as relações agrícolas se desenvolvessem. Então, a própria atividade rural passa a mudar o seu perfil, né? Então, hoje, a agricultura, a gente pode dizer que ela deixa de fazer parte do setor primário e passa a depender de serviços, máquinas, insumos, armazéns, infraestruturas diversas, né? Inclusive no que diz respeito ao mercado de exportação, dando origem ao que a gente fala hoje do agribusiness. Mas essa tecnologia do campo, então, ela tem um papel muito importante, né? E aqui eu tenho um discurso no sentido de que os pequenos, médios e grandes produtores, embora cada modalidade tenha a sua especificidade, mas que todos compõem de alguma forma esse agribusiness, né? Todos eles precisam dessa tecnologia e precisam dessa profissionalização para que consigam, né, chegar ao denominador comum de promover o desenvolvimento dentro da esfera agrícola. Então, feita essa contextualização da atividade agrícola, né, de como ela se desenvolve, como ao longo dos tempos ela foi se transformando né, como uma atividade econômica efetivamente, a gente passa a pensar, então, como, né, a agricultura poderia promover o desenvolvimento brasileiro. Já foi falado aqui sobre Furtado, né? Então, dentro dessa mesma lógica, eu trago um pouco de Caio Prado Júnior, para dizer que toda a nossa estrutura econômica brasileira, desde a época da colonização, de fornecimento, né, de gêneros agrícolas para o exterior, sem uma preocupação efetiva, né, inclusive com o abastecimento interno de alimentos e uma diversificação, né, dessa agricultura, né, tanto para fins internos, né, produção interna, quanto para externo, né, caracterizaram o Brasil como um país exportador de commodities, que é algo que realmente nós não desejamos, isso não promove desenvolvimento, tá?
Então, com políticas, né, estatais sempre voltadas para essa exportação de gêneros agrícolas primários, fica realmente difícil para nós imaginarmos como seria possível superar essa condição de um país exportador de commodities para um com uma produção diversificada no âmbito nacional e competitivo bastante, né, para a exportação de gêneros alimentícios de qualidade, né, para além da soja, para além de certos produtos aí pelos quais nós somos muito conhecidos. Então, sem também ter a pretensão de esgotar esse assunto, mas apenas para trazer algumas reflexões, né, o que nos leva a não termos, né, aqui no Brasil, sermos um expoente nesse âmbito de produção e economia agrícola. Então, são só alguns pontos que a gente está realmente trazendo para reflexão. Então, em primeiro lugar, a reforma agrária, né? Hoje, a forma como a distribuição de terras acontece, ela não é adequada para fins, né, de pensarmos nos pequenos e médios produtores, que são, na verdade, aqueles que mais se empenham em produzir os alimentos, tá, que nós consumimos no nosso dia a dia. Um outro ponto, né, em consonância aí com o que ensina Caio Prado Júnior, essa falta de visão voltada para a diversificação de produção e abastecimento interno e não voltado apenas para o nosso crescimento econômico. Uma visão polarizada da agricultura familiar e da agricultura voltada para a exportação. Como eu disse, né, nós temos produtores em várias esferas e todos eles, ao meu ver, né, compõem esse agribusiness, ou deveriam compor. Então, embora a gente tenha que respeitar as peculiaridades de cada um, todos eles compõem essa cadeia. Uma coisa não mitiga ou não contrapõe a outra. Tá? Então, a gente tem que enxergá-los como componentes dessa mesma cadeia. Outra coisa, a redução crescente de investimentos em pesquisas voltadas para o desenvolvimento e a expansão de novas tecnologias para a melhora da produção e defesa sanitária. Então, hoje os investimentos eles já são poucos, né? Parte disso voltada apenas para financiamento agrícola e não voltado para pesquisa. E aqui, né, logo mais a gente volta a falar dessa questão de investimento e tecnologia para pensar, né, sobre os cultivares. Né? E também a falta de infraestrutura brasileira, né, especialmente no que diz respeito ao transporte, que certamente transformaria o Brasil num país muito mais competitivo no mercado agrícola mundial. Bom, então, feitas essas considerações, né, só tecendo aqui alguns comentários sobre o documentário, vou falar primeiramente sobre isso, depois pensando no desenvolvimento social por trás, né, da agricultura. Mas a partir do documentário ficou claro, né, embora ele tenha se atido mais às indicações geográficas e às regras estabelecidas sobre cultivo, colheita, né, com datas, né, como vocês devem ter visto, inclusive, para o início e término, né, da colheita, para que nenhum dos produtores tivesse mais vantagens, né, com relação aos outros, né, a forma como deve ser feita a extração do vinho, né, do suco da uva. Então, tem um determinado momento em que foi destacado no documentário a importância dessa produção rural na região de Champagne para o desenvolvimento local e o reconhecimento dessa região vinícola pelo mundo afora, né? E aqui a gente viu também o trabalho de Lili Boulanger, no sentido de promover essa bebida no âmbito internacional, né? Sobretudo nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, tornando, né, um objeto símbolo de sedução, de requinte, né, e de beleza. Então, esse trabalho é o que eu, de certa forma, chamo de profissionalização da atividade agrícola, né, sem discutir a questão das indicações geográficas, como eu já mencionei, mas, de certa forma, isso faz, né, com que tenhamos uma profissionalização, alguém pensando sobre os produtos que são produzidos, né? Então, essa profissionalização da agricultura, da atividade agrícola, ela é necessária tanto pela inovação tecnológica, quanto pelo seu acesso por parte de toda a cadeia dos pequenos, grandes e médios produtores, né? Só que hoje, infelizmente, né, a forma como os recursos direcionados para a atividade estão sendo dispostos, isso não atende a nenhum desses objetivos, né? Então a gente não consegue emancipar os grupos mais carentes da sociedade agrícola, né? Não temos uma política agrária que possa fazer
essa redistribuição da terra, né, ou essa revisão realmente de como essa reforma agrária, que é tão necessária, pela qual o Brasil não passou, né, também não permite que os pequenos e médios produtores tenham acesso a recursos que tragam maior produtividade para o seu negócio. E isso é muito simples, às vezes, uma forma como é manejado, né? Certa vez eu estava discutindo com um produtor de leite sobre isso, né? Um estudioso da produção de leite. E ele falava, às vezes, uma asepsia que é feita, né, nas tetas da vaca no momento de você fazer a ordenha, já promove uma produtividade muito maior para aquele agricultor, sem que ele tenha que investir muitos recursos nisso, né? E falta, às vezes, essa profissionalização. Então, nesse ponto, eu acho que, né, os recursos e a distribuição dessas informações, ela não se faz da forma como deveria. Como eu disse, a simples concessão de crédito acaba sendo insuficiente, né, para que a gente tenha a emancipação desses pequenos e médios produtores, né? Então, a gente acaba, né, sendo carente, inclusive, né, nessa parte tecnológica, tanto para melhorias, quanto também para se adequar aos padrões internacionais de defesa sanitária, né, que são extremamente importantes. Isso, claro, sem entrar na discussão de muitas regras de defesa sanitária e fitossanitária que acabam sendo proibitivas mais do que com o objetivo de tutelar a saúde, né, humana, animal e florestal. Mas enfim, então, partindo agora, né, trazendo essa discussão da profissionalização da agricultura, agora pensando sobre o aspecto tecnológico, a gente passa a falar um pouquinho sobre as cultivares, né? Então, uma cultivar, que venha a ser uma cultivar, nada mais é do que uma nova variedade de uma planta, cuja alteração tenha sido feita por meio de intervenção humana, resultando em uma planta não existente na natureza, tá? A tutela desse instituto se dá, né, na esfera nacional pela Lei 9.456 de 97, denominada Lei de Proteção de Cultivares, né, o que se faz através, né, do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, SNPC, que é ligado ao Ministério da Agricultura, né, e Abastecimento aqui no Brasil. Algumas alterações dessa legislação estão sendo propostas, né, pelo projeto de lei 827 de 2015 e está, então, sob análise aí do nosso Congresso Nacional. Internacionalmente, né, existe também a tutela dessa matéria por parte da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, a UPOV, né, que é uma organização que funciona junto à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMP, né? E no que diz respeito a essa tecnologia, puxando agora essa discussão para o Brasil, eu cito Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho, e Sérgio Salles Filho e Sônia Paulino, que dizem: os mecanismos de proteção e propriedade intelectual são relevantes para a organização e coordenação da pesquisa agrícola, e isso se reflete em especial no Brasil por meio de medidas promovidas pelo Estado. Porque, conforme destaca Denis Borges Barbosa, né, a grande maioria dos cultivares são desenvolvidos pelos Centros de Pesquisa Nacional, com destaque, né, para o IAC, né, o Instituto Agronômico de Campinas, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, a ESALC, a Universidade Federal de Viçosa e também a Embrapa. Então, eles destacam ainda que praticamente 40% do total das cultivares protegidas no Brasil foram desenvolvidas por esses órgãos públicos, né? Então vejam, né, e destacam mais ainda, né, que as mais protegidas são soja, trigo, cana-de-açúcar, batata, arroz e algodão, né? Então, a partir da proteção dessas novas variedades, nós temos a possibilidade, né, de desenvolvimento de novas plantas, novas culturas, que podem promover uma maior produtividade, uma maior competitividade para o Brasil nessas determinadas culturas. Então, ao você ter, né, essa proteção das cultivares, você viabiliza não apenas o desenvolvimento dessas novas plantas, né, mas também um retorno por parte dos investimentos que são feitos nessas pesquisas, né, além de promover
reservas para futuras novas pesquisas se desenvolverem. Então, a partir dessa proteção, nós temos aqui, né, nos termos do artigo 11 da Lei 9.456 de 97, um tempo de proteção no qual, né, assegura-se que a produção, a venda e a comercialização desse cultivar sejam destinados aí à pessoa que promoveu essas determinadas melhorias. Então, nós temos 18 anos a partir da data de concessão do certificado de registro para as videiras e árvores frutíferas, florestais e ornamentais, e 15 anos, né, a partir da data também de concessão do certificado para as demais plantas. Tá? Então, o que a gente pode inferir aqui é que a maior parte dos cultivares no Brasil ainda são de responsabilidade de instituições públicas de pesquisa. Portanto, o investimento, né, nessa área de pesquisa, de tecnologia, resulta em profissionalização, melhoria do segmento e também desenvolvimento econômico. Tá? Então, por isso, a necessidade, né, da participação do Estado como promotor de políticas públicas voltadas para esse segmento. Agora, voltando um pouco, né, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre o aspecto social, porque realmente não dá para a gente discutir desenvolvimento econômico pura e simplesmente sem pensar nesse aspecto social. E no nosso documentário teve uma parte, né, que não sei se vocês se atentaram, mas que a gente verifica a utilização da mão de obra imigrante para a colheita da uva. Né? Então, fala-se lá, né, que a maior parte dos coletores são da Turquia ou da Argélia, e alguns de muito mais do sul da África. Né? Então, a gente não sabe, né, e nem é esse o propósito, né, da discussão das condições de trabalho dessas pessoas, dessas vinícolas, né, lá, mas acredito que, enfim, deve haver sim uma legislação própria, uma proteção para essas pessoas, mas puxando essa discussão, né, para o Brasil, como que a gente poderia pensar, né, o professor mencionou aqui, né, o trabalho infantil no café, e eu destacaria, né, na cana-de-açúcar, que é um pouco do meu objeto de pesquisa, né. Na cana-de-açúcar a gente vê que muitas pessoas vêm para o corte, né, manual de regiões, né, do norte, do nordeste, em busca de uma vida melhor, se sujeitam a um trabalho que é praticamente análogo ao escravo, né? Então, quando a gente passa a enxergar a profissionalização dessa atividade, né, eu sou bastante enfática com esse termo, né, da profissionalização, quando a gente tem a mecanização, né, dessa colheita, a gente, de certa forma, permite que essas pessoas, né, saiam desse trabalho tão degradante. Claro que isso não pode ser divorciado da reflexão, né, e da proteção do artigo 7º, inciso 27 da Constituição Federal, que protege, né, os indivíduos da automação e da mecanização, mas a gente precisa qualificar essas pessoas para que elas tenham aí condições de trabalhar em outros segmentos que não nesse, né? E então a gente, né, nesse sentido a gente acaba se lembrando, né, do Amartya Sen quando ele fala, né, de promover identidade entre justiça e desenvolvimento em uma lógica de liberdade para todos os que dependem da cadeia produtiva. Então, realmente a gente precisa repensar, né, a forma como a exploração humana tem sido feita nessas atividades agrícolas, destacando aí o café e a cana para o nosso exemplo. Então, passando aí as nossas considerações finais, né, eu gostaria de provocá-los a pensar sobre esse importante papel que a agricultura pode ter sobre a economia brasileira, algo que, sem dúvida alguma, pode e deve transcender essa realidade de um país meramente exportador de commodities, né? Mas isso desde que as políticas agrícolas sejam voltadas para a melhor distribuição da terra, para a diversificação de culturas, né? Para o privilégio do mercado interno e externo, para que não haja um desabastecimento, né, dos alimentos internamente, o aumento, né, da competitividade brasileira pela profissionalização da atividade agrícola e acesso à tecnologia, né, não só o desenvolvimento da tecnologia, mas também o acesso dessa tecnologia, que são duas coisas que não podem andar dissociadas, né, para que a gente tenha na terra um instrumento de desenvolvimento, né, econômico e social, né, para que o trabalho na lavoura não venha a ser sinônimo de pobreza, mas sim de um trabalho digno, né,
que sirva para atender as necessidades fisiológicas do ser humano e engrandecer também, né, aqueles que trabalham e que labutam na nossa terra. Bom, então eram essas as nossas provocações. Passo a palavra para o Vitor. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, professor Pedro Geraldo Sarge Tosi, professora Ana Paula Bagaiola. Nunca escondo minha admiração de ambos os professores. Fui aluno da professora Ana Paula e antes de eu começar minha pesquisa sobre indicações geográficas, eu fiz uma reunião com o professor Tosi para conversar sobre indicações geográficas e provavelmente não estaria aqui hoje se eu não tivesse feito essa reunião com ele. E a minha abordagem com relação à indicação geográfica é uma abordagem muito mais jurídica do que gestora ou em matéria econômica. Porque o que acontece? Por que eu fui fazer pesquisa em indicação geográfica? Porque para mim é um direito problemático. É um direito que ele sai das mãos do direito e vai parar na mão dos gestores. Você tem muitas associações trabalhando com indicação geográfica, você tem alguns órgãos públicos trabalhando com indicação geográfica, e eu comecei a perceber que não tem juiz também. Se você vai no INPI, todas as pessoas que trabalham com indicação geográfica, não vou falar todas, mas as pessoas que importam, as pessoas que têm alguma proeminência dentro do INPI, não são juristas, não são pessoas que pensam em indicação geográfica enquanto direito de propriedade intelectual. Eles pensam enquanto programas de desenvolvimento regional. Isso é muito influenciado pelo SEBRAE. O SEBRAE no Brasil é um dos entes que mais trabalha com indicação geográfica. Inclusive, eles chegam a abordar algumas regiões brasileiras, alguns produtores brasileiros, para que seja registrada a indicação geográfica. Isso para mim é problemático. Por quê? Indicação geográfica não é um instituto brasileiro. O Brasil não tirou essa ideia enquanto instituto jurídico, não foi uma novidade nossa. A gente importa isso a partir do momento que o Brasil está inserido na Convenção de Paris, do final do século XIX. E, a princípio, o Brasil reconhece indicações de procedência. Para poder explicar indicações geográficas, é necessário explicar que o Brasil ele diferencia a indicação geográfica em dois institutos separados, são dois subgêneros. Você vai ter a indicação de procedência e a denominação de origem. As duas são completamente independentes uma da outra. A indicação de procedência protege a reputação de uma área. Então você vai ter uma área como Franca que produz calçado. Franca tem uma reputação enquanto região produtora de calçado. Enquanto você vê um nome Franca atrelado a um calçado, vem toda uma história de desenvolvimento, uma história econômica, uma tradição por trás desse nome. Pouco me importa se dentro daquele calçado existe alguma característica que vem da terra de Franca. Esse calçado, se você pegasse todas as indústrias daqui e levasse para algum outro local, esse calçado poderia ser replicado. Isso não acontece com a denominação de origem. A denominação de origem, por exemplo, o caso do champanhe. Por que você tem esse controle absurdo em cima da produção? Porque você não compra só porque o champanhe tem uma história. Você compra porque o champanhe ele é único. Se você produzir em qualquer outro lugar do mundo, ele não vai ser o mesmo produto. O produto final vai sempre ser único se ele for feito naquela região, de acordo com aqueles parâmetros. Então, a denominação de origem e a indicação de procedência, pelo menos perante o direito brasileiro, elas são completamente independentes uma da outra. O que isso não acontece em mercados estrangeiros. Por quê? Primeiramente, a indicação geográfica é prevista em países diferentes de maneiras completamente distintas. O Brasil, por exemplo, aceita a indicação geográfica de basicamente tudo. A gente reconhece, inclusive, a indicação geográfica de serviços, o que é uma coisa problemática, porque isso é uma novidade brasileira, quase. Acho que, se eu não me engano, no mundo inteiro só tem 2 países que reconhecem isso, é o Brasil e o Uruguai. Isso é fruto de um acordo que não foi assinado pelo Brasil, mas o Brasil incorporou na lei do Mercosul, e eles passaram a reconhecer a indicação geográfica de serviços. Mas, para vocês terem ideia, a gente tem uma indicação geográfica reconhecida de serviços, e estudando ela, porque na minha pesquisa eu faço estudo de casos delas, nada mais foi do que uma nova estratégia para ampliar o direito de marca de uma pessoa que já tinha o reconhecimento. Era o Porto Digital. Eles têm um parque tecnológico em Recife. Eles tinham registrado, se não me engano, 8 marcas em cima do nome Porto Digital. Estavam pedindo mais, para poder impedir mais pessoas de utilizar, porque a marca ela é protegida por segmento. Então, por exemplo, por que você tem uma revista chamada Veja e um produto de limpeza chamado Veja? São basicamente a mesma marca, o mesmo nome. Só que são 2 segmentos completamente separados. A marca te protege dentro do seu segmento comercial. Então, eles
passaram a registrar em vários segmentos diferentes, conforme a atividade deles foi sendo desenvolvida, e eles pegaram e colocaram a indicação. Por quê? A indicação é genérica. A indicação não entra dentro dos segmentos de marca. Teoricamente falando, se você for respeitar o pé da letra da lei brasileira, se tem indicação geográfica de calçado, não pode ter nada relacionado a nada com o nome Franca. Entende? O nome, teoricamente falando, por cima, o nome Franca tiraria a marca de todas as outras que tivessem também Franca. Inclusive, isso é uma discussão muito pertinente, porque se você tem uma pessoa que registra a marca, e o nome dessa marca é uma indicação geográfica, só que esse local não é conhecido pela produção. Eu moro, sei lá, eu sou de São José dos Campos, e eu registro uma marca com o nome de São José dos Campos para, sei lá, confecção de artesanato. São José não é conhecido por isso. Não existe uma reputação aqui, eu não estou roubando a reputação de ninguém. Só que passam-se 5 anos e as pessoas começam a relacionar a cidade com o produto, não mais o produtor. Isso se torna uma indicação geográfica. Eu vou perder meu direito de marca em cima disso? Isso é uma coisa que, inclusive, os responsáveis do INPI não têm resposta, os doutrinadores não têm resposta. Fica suspenso. Isso acontece também quando você tem acumulação de direitos de indicação geográfica. Quando você tem uma indicação de procedência e uma denominação de origem. No Brasil, a gente tem 2 casos célebres, que é o Vale dos Vinhedos, que foi a primeira indicação de procedência, que é no sul do Brasil, é uma indicação geográfica de vinhos. E você tem o Café do Cerrado Mineiro, que é a única denominação de origem brasileira de cafés até o momento. A Alta Mogiana está, se não me engano, no processo de reconhecimento de denominação de origem. Mas o que acontece? A indicação geográfica é um direito tradicional voltado para o mercado de bebidas. Tanto que se você for pegar o Canadá, por exemplo, eles não reconhecem nenhum tipo de indicação geográfica que saia desse mercado. Ou no mercado de vinhos, ou no mercado de bebidas espirituosas. Qualquer outro tipo de indicação geográfica não vai ter reconhecimento perante o direito canadense. O direito americano é um pouco mais enfático, mas a partir de 1994 e 95, com a assinatura do TRIPS, que foi discutido ontem à noite, a palestra sobre patentes, eles passaram a admitir que fossem reconhecidas indicações geográficas na forma de marcas coletivas. O que também é problemático. A indicação geográfica ela pertence, originariamente falando, a todos os produtores estabelecidos no local que se tornou reconhecido. Se você é um produtor e você está estabelecido naquele local, o local é reconhecido, não é porque existem produtores maiores do que você que eles têm mais direito sobre a indicação do que você. Você é parte daquela história por produzir naquele local. Então, ele é um direito que a indicação de procedência especificamente, ela está ligada à identidade de um povo, à identidade de uma população. Não necessariamente o que o produto sai, mas a reputação do produto está dentro do imaginário do consumidor. Então, não necessariamente você vai comprar um champanhe porque você conhece todas as características específicas dele. Você sabe que a corte francesa tomava champanhe, entende? Quando a gente estuda fashion law, a gente vê que o imaginário importa muito. Você consegue impedir a cópia de certas coisas porque você está emulando a imagem alheia. Isso importa dentro do mercado. Não, é uma coisa que eu ouço muito quando o pessoal vai falar, não, que a indicação de procedência não importa se ela não estiver acumulada com pelo menos os requisitos da denominação de origem. Não. A reputação de uma região, quando ela é atrelada ao produto, ela importa sim. Não necessariamente todos os consumidores daquele produto vão ter conhecimento técnico suficiente para entender uma denominação de origem. Não é porque ele está comprando aquele produto que ele não está procurando meramente um status com o nome daquele produto. Então, ambas elas conseguem conviver justamente por causa disso. A indicação de procedência vai proteger uma reputação, uma imagem, e a denominação de origem vai proteger qualidades. Então, chegamos ao Brasil. Você tem esse direito que fora é tutelado de uma maneira muito mais organizada, especialmente na Europa, porque eles dependem disso. A produção agrícola e a produção de alimentos europeia depende de indicações geográficas. Se você for pensar em produtos europeus, normalmente você pensa em indicação geográfica, você não pensa em marcas. Marcas é tradição estadunidense, tradição norte-americana. Se você vai pensar em produtos da Europa, você vai pensar normalmente em marcas. E você vai pegar, inclusive, alguns produtos que são anciões. Mármore de Carrara, por exemplo. Existem muitas construções aqui no Brasil que utilizaram mármore de Carrara. Por quê? Porque o Império Romano usava mármore de Carrara. Entende? É uma tradição muito, muito anterior. E gera um status automático. Eu não estou interessado nas características específicas do mármore. Talvez se você comprasse mármore produzido aqui mesmo, ou alguma pedra parecida, não ficaria tão diferente. Você consegue emular a aparência do mármore.
Entretanto, colocar o mármore de Carrara te dá um status. Entende? Por exemplo, se você vai no Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis, é uma escadaria gigantesca feita em mármore de Carrara, importado da Europa. Não ficaria muito mais barato fazer com uma pedra local? Entende? É o puro status. Eu não estou interessado nas características específicas. É claro que o mármore de Carrara, pedras em geral, os utilizados em construção, elas podem ter características que são únicas por serem de um local específico. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a denominação de origem da pedra Carijó, Rio de Janeiro, se não me engano, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Não faz diferença para a maior parte do público que essa pedra tem uma característica comprovada por geólogos, que ela tem um status. E é aí que a gente diferencia. Quando a indicação geográfica é recepcionada pelo Brasil, o Brasil não costumava registrar a indicação de procedência. Na verdade, o Brasil nem reconhecia a denominação de origem. O Código de 71 reconhecia a indicação de procedência, mas era uma coisa solta. Você poderia alegar a existência de uma indicação de procedência para impedir alguém de registrá-la como marca. Então, isso era uma questão judicial. Você não ia fazer o registro disso. A partir do momento que você passa uma lei em 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial, que está em vigor agora, você passa a registrar no INPI uma indicação geográfica. Qual é o problema disso? A indicação geográfica ela foge à normalidade de todos os direitos de propriedade industrial. Por quê? Eles são direitos formais. Eles são direitos que dependem de registro. É a característica atributiva dos direitos de propriedade industrial. Se você pega uma marca, quando nasce o direito de marca? No momento do registro. Quando nasce o direito de patente? No Brasil é no momento do depósito. Então você tem uma questão burocrática que faz nascer o direito. A indicação geográfica ela não tem um ponto de partida. O ponto de partida é o momento que o produto se tornou conhecido. Ou o momento que você constata que um produto é diferenciado justamente por ser produzido naquele local, que é o caso da denominação de origem. Então, a indicação geográfica, fugindo a todos os preceitos das outras, ela existe antes do próprio registro. O registro é meramente declaratório. E quem me garante que o registro feito após a existência da indicação geográfica contempla todas as características dela ou contempla a reputação real dela? Um exemplo, a indicação de procedência do café daqui, da Alta Mogiana, se eu não me engano, ela é desafiada por 7 municípios. 7 municípios que têm interesse em participar da indicação. Produtores de 7 municípios, eu falo 7 municípios, mas são produtores de 7 municípios, que no momento do registro não foram contemplados, mas eles alegam fazer parte da indicação. Eles alegam que quando uma pessoa consome um produto com selo Alta Mogiana, dentre os municípios que entram nessa questão da Alta Mogiana, eles estão contemplados. Então, como a indicação geográfica é mais um direito de fato, você tem essa discussão. E quando você tem o registro no Brasil, por exemplo, o INPI não permite alteração de direito de indicação geográfica. Registrou? Registrou. Ele vai ficar lá. Os logotipos, por exemplo. Uma inovação da lei brasileira foi deixar que registrasse a indicação geográfica junto com uma logomarca da indicação geográfica. A do calçado, se eu não me engano, ainda se mantém, mas a da Alta Mogiana já deve ter mudado umas 3 vezes. Eles não têm proteção sobre aquele logo, porque eles também não podem registrar ele como marca. É um logotipo de indicação geográfica. Se eles registrarem como marca, não é o logotipo da indicação geográfica, é o logotipo da associação. Entende? Então, a indicação geográfica é um direito excessivamente aberto e excessivamente coletivo. Ela é sempre pertencente a uma coletividade determinada, aliás, determinável, mas nunca determinada. Porque, por exemplo, você tem um caso célebre brasileiro, inclusive, que tem resultados, é o Doce de Pelotas. É um grupo consideravelmente grande de produtoras de doces que foi abordada pelo Sebrae, porque elas estavam tendo problemas com a utilização do nome Pelotas, porque eles têm uma história com a colonização portuguesa, as receitas dos doces portugueses vindo, elas seguem as receitas muito bem feitas, elas exportam esses doces, mandam esses doces para o Brasil inteiro, exportam. E elas estavam tendo casos de produtores de outros municípios usando o nome de Pelotas só para se aproveitar desse mercado consumidor. Então o Sebrae aborda essas produtoras, junta todas, porque não é um número muito grande, elas se sentam, fazem um regulamento de uso, fazem um registro. Hoje estão usando, o selo que vai no doce é o selo da indicação de procedência. Não é o selo de marca individual de cada uma delas. Se elas quiserem colocar, elas podem. O direito brasileiro deixa que você conviva vários selos distintivos no mesmo produto. Isso não acontece, por exemplo, em algumas indicações europeias, em que você tem, tudo bem, para o mercado local, cada um vende a sua marca.
Quando vai exportar, todos se juntam, todos os produtos usam um único rótulo, o rótulo da indicação geográfica. Entende? Então, por exemplo, quando vão entrar produtos europeus provenientes de indicação geográfica no mercado americano, pelo fato dos Estados Unidos não reconhecerem a indicação geográfica, eles não entram com as marcas individuais. Eles se juntam em uma marca coletiva e entram nos Estados Unidos com ela. O que para mim é problemático, porque desse jeito, quando você registra a marca coletiva, você pode deixar de incluir alguns produtores da região original. O que é o que acontece, por exemplo, com o Vale dos Sinos, no Brasil. O Vale dos Sinos é uma indicação de procedência que foi registrada, se não me engano, em 2007. Não sei se ela foi concedida em 2007. Mas ela é a primeira indicação geográfica industrial do Brasil. São 44 municípios? Acho que são 44 municípios. Tem 7 produtores. 7 produtores são abarcados pela indicação de procedência dos Vale dos Sinos, que abarca 44 municípios. Por quê? Porque quando ela foi registrada, ela foi planejada e escrita por 3 produtores, que definiram as próprias regras para registro e se auto-intitularam em cima do direito. Inclusive, se você abrir o registro deles, inclusive que eu abri aqui porque é um caso específico, o artigo 1º diz: a indicação de procedência do couro acabado do Vale dos Sinos é um programa da Associação das Indústrias de Curtumes do Rio Grande do Sul, a ICSU, e que é regenciado pela legislação pertinente e pelo estatuto desta associação. Originalmente era uma associação de 3 produtores, respondendo por 44 municípios. Atualmente são 7. Então, é muito problemático você conferir a história de um local a 3 produtores. Isso é perfeitamente aceitável. O INPI deixa que um único produtor faça o pedido. É excepcional, a própria norma prevê que é uma excepcionalidade, mas isso é possível no Brasil. Qualquer um pode registrar a indicação geográfica. Agora, o ponto central da minha problemática com a indicação geográfica é: nem o INPI sabe a diferença entre indicação de procedência e denominação de origem. O chefe da seção de indicações geográficas, que agora foi absorvida pela seção de marcas, ela tinha indicações geográficas no INPI, tinha uma seção própria. Em 2016, o Temer baixou uma lei que reorganizou o INPI por dentro, e agora o ex-chefe da indicação geográfica, ele ainda lida com isso, só que dentro da seção de marcas. Ele mesmo fala, quando eles começaram o registro, eles não sabiam o que fazer. O Brasil nunca tinha registrado isso antes, nem indicação geográfica, nem indicação de procedência, nem denominação de origem. Então, quando chegou o primeiro pedido de indicação brasileira, que foi o Vale dos Vinhedos, o que o Vale dos Vinhedos queria? Exportar para o mercado europeu, especialmente. O mercado europeu, ele exige a denominação de origem. Porque a denominação de origem, dentre as escalas de indicação geográfica, especialmente se você usa a escala francesa, que é uma escala um pouco mais rebuscada, ela é o topo de todas as indicações geográficas. O produto tem que seguir uma lista gigantesca de requisitos. E eles queriam isso. Só que o INPI, analisando a lei e pegando todas as prerrogativas que eles receberam da Lei de Propriedade Industrial, falaram: não, vocês não têm os requisitos, vocês não têm a documentação. Só que é muito difícil uma denominação de origem não ter reputação. Se o produto é único porque é produzido naquele local, ele tem uma reputação em cima disso. E para você comprovar a reputação, tecnicamente falando, é mais fácil do que você comprovar os aspectos técnicos que fazem aquele produto único. Então, eles pegaram um projeto de denominação de origem deles, que já tinha aspectos técnicos, e registraram como indicação de procedência. Se vocês abrem o registro da indicação de procedência do Vale dos Vinhedos, o título é Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos. Foi registrado, foi aceito, e é o primeiro registro de indicação geográfica brasileira. Todas as indicações de procedências posteriores a esse registro utilizaram o Vale dos Vinhedos como modelo. Ou seja, todas elas incluíram, dentre as normas de utilização, normas técnicas. Não existe norma técnica. Por quê? Calçado de Franca. Franca produz calçado de muitos e muitos e muitos tipos. Normalmente se atribui ao calçado de couro masculino. Mas você não pode definir exatamente, não existe uma exatidão no sentido de, foi o couro do tipo X com a costura vindo de tal lugar que gerou a reputação da cidade. Franca, no popular, o imaginário em que Franca está inserida, é conhecida pela produção de calçados. Muitas pessoas ainda não sabem, fora daqui, não sabem nem que é a questão do calçado masculino, nem que é de calçado de couro. Então, o que eles fizeram? Eles registraram como indicação de procedência de calçados e incluíram uma série de exigências técnicas. Resultado,
A indicação de procedência do calçado de Franca é a primeira indicação de procedência reconhecida no estado de São Paulo e não existe um produtor que a utilize. Não pode usar. Simplesmente não pode ser incluso no produto. Não pode, na visão de quem? Na visão de quem registrou. Se algum produtor utilizar, ele não vai ter infringido nenhuma norma, porque a titularidade da indicação não é de quem registra. A pessoa que registra uma indicação de procedência ou uma denominação de origem, ela atua enquanto substituto processual. Ela vai pedir o reconhecimento oficial de uma coisa que já é pré-existente. E ela pré-existe porque ela já é de titularidade de todos os produtores estabelecidos naquele local. Então você dá uma prerrogativa a poucos produtores para que eles tenham uma autonomia de redigir um regulamento de uso e que normalmente ele traz alguns absurdos, como esse caso do Vale dos Sinos, em que deixa de ser uma titularidade de um nome que é comercializado e passa a ser um programa da associação. Inclusive, o registro deles tem um monte de absurdos, eles começam a prever que a indicação tem bens, não faz sentido nenhum. Os registros de indicação geográfica, eles são completamente, na minha visão, eles são nulos, de plano direito, porque nada faz sentido. Cada um dos registros exige requisitos diferentes, requisitos que não condizem com a lei, porque a lei é expressa. Se você pega o tipo, se não me engano, são os artigos 175 e 176 da Lei de Propriedade Industrial, ela é muito clara quando dá definição do que é uma indicação de procedência e o que é uma denominação de origem. Inclusive, se eu não me engano, tem um parágrafo que ainda deixa claro que a denominação de origem segue requisitos de qualidade. A indicação de procedência não. Entende? O Luiz Carlos Zupin, que era o chefe da questão de indicação geográfica no INP, ele mesmo fala que, apesar das associações divulgarem, e para qualquer produtor que chegar, elas vão falar que é obrigatório o respeito às regras da indicação de procedência, eles mesmos falar, é voluntário. A pessoa que não seguir e utilizar, ela não vai poder ser acionada judicialmente. Porque ela está dentro daquela reputação, ela é titular daquele direito. Independentemente da associação, que é o sindicato da indústria, exigir que o calçado que utilize o selo perpasse, só o couro tal, ele tem que ter o cabedal feito de couro. Acho que se não me engano tem essa. E tem outro ponto. Além do INPI não deixar fazer o registro, e eles continuarem mudando o logotipo, não é só o logotipo que eles mudam o regulamento. O regulamento, se não me engano, do café também já foi mudado mais de uma vez. O daqui está na 4ª versão. Ele nunca foi usado por ninguém, mas ele está na 4ª versão. Isso nunca foi registrado. Isso não pode ser utilizado, judicialmente falando. É completamente nulo. Só que, como é que você vai explicar tudo isso, como é que você vai apresentar tudo isso, sendo que é o próprio órgão coletivo que apresenta isso para os produtores. Aqui em Franca, por exemplo, a maior parte dos industriais, que são dados do próprio sindicato, eles não têm nem o 2º grau completo. Indicação geográfica é um direito, tradicionalmente, de pequenos produtores, não é um direito de grandes produtores. Ele é um direito atribuído a pessoas que estão localizadas em um local, são pequenos negócios, todos eles são titulares. Só que vem uma pessoa, normalmente oportunista, ela consegue se colocar na posição de produtor muito fácil, porque é só você estar inserido lá, não existe exigência de tempo, você tem que estar lá, você tem que estar estabelecido no local um mínimo de tempo, não existe isso, entende? Você consegue pedir o registro da indicação de procedência somente comprovando que você está dentro da atividade. Ou você e mais determinadas pessoas formaram uma associação e ela representa produtores de determinada atividade. Bom, acho que eu já me estendi bastante. É um direito absurdamente problemático. Eu gostaria de abrir para considerações da mesa e também da plateia.